Oi, eu sou o Felipe e eu sei que eu não sou exatamente um exemplo de cumprir com prazos. Desde a criação desse canal, inúmeras séries surgiram e se foram. Tipo a série sobre etimologia, onde eu te explicaria que a palavra série vem do verbo sere em latim, que significa unir, amarrar junto. Mas isso fica para outro vídeo, porque surgiu essa série aqui. A série onde eu te conto sobre coincidências impossíveis, esqueletos bizarros, como Hitler criou o Scooby-Doo e anos. Esse é mais um episódio da série dos fatos inesperados. Vem comigo. Você já teve a sensação de estar sendo perseguido? Williams Summerford tinha um stalker muito bizarro. Os raios. Os raios simplesmente odiavam esse cara. De acordo com o INPE, a chance de ser atingido por um raio é de 1 em 1 milhão. Mas o Williams foi atingido por 4 vezes. Na primeira vez, ele perdeu o movimento das pernas. Na segunda, enquanto descansava embaixo de uma árvore, ele foi atingido e simplesmente recuperou os movimentos das pernas, ao mesmo tempo em que paralisou toda a metade direita do corpo. Ele foi atingido uma terceira vez e perdeu todos os movimentos do corpo. E em 1932, ele faleceu devido às complicações desse terceiro raio. Williams faleceu e enfim pôde descansar. Por pouco tempo, porque mesmo depois de morto, o seu túmulo foi atingido por um raio, rachando a sua lápide e deixando essa marca macabra para sempre. Bizarro. Acabamos de passar pelas festas de fim de ano, época de se reunir com a família e confraternizar. E provavelmente você passou pelo constrangimento de ser abordado por aquele seu tio chato que quer puxar uns assuntos políticos para causar e estragar a festa. Você é a favor do aborto? É sério isso? Em 2023, se surgir esse assunto sobre onde começa a vida, eu tenho a resposta para você encerrar o assunto. A vida começa pelo ânus. É sério. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, eles formam o zigoto. Dessa célula nova, a primeira coisa que surge é esse tubo chamado arquêntero, que vai virar o tubo digestório, o caminho por onde a comida entra e sai. Ou seja, a gente já vem à Terra com o caminho para fazer merda. Existem dois tipos de seres, os protostomados e os deuterostomados. Os protostomados vão iniciar o desenvolvimento pela boca, e os deuterostomados, como nós, vão iniciar o desenvolvimento pelo outro lado. Desse tubo digestório, a primeira parte que veio ao mundo foi o ânus, o que significa que sim, você já veio ao mundo como um grande cuzão. O que é? Você faz isso todo dia, o tempo todo, e ainda assim provavelmente não sabe exatamente como funciona. Eu tô falando da respiração. É por isso que acho que te deixaria extremamente surpreso se eu te contar que abacaxis prendem a respiração por 1 ano. A respiração é basicamente a troca de oxigênio e dióxido de carbono do ambiente com as células do organismo. Seu pulmão puxa o oxigênio e manda para o sangue, e o sangue fica responsável pela distribuição celular. Em contrapartida, ele coloca para fora o dióxido de carbono. Já o reino Plantae costuma fazer o processo inverso. Ainda consomem oxigênio, claro, mas o sistema respiratório sequestra o gás carbônico e devolve oxigênio em excesso. O que sobra, a gente usa. As plantas suculentas, como o abacaxi, por exemplo, conseguem armazenar mais água para resistir às secas. Então, quando ele faz esse processo de respiração, ele pode segurar o dióxido de carbono e ficar segurando por 1 ano. Esse é o metabolismo ácido das crassuláceas, e é só um tipo de fotossíntese mais diferenciado. Seria mais ou menos como se você fosse para regiões altas do Peru, que tem o ar rarefeito, aí para não ter problema você puxa o ar e só solta ele no dia seguinte. Se você quiser ajudar esse canal a continuar vivo, você pode assinar a nossa campanha de financiamento coletivo aqui embaixo. É lá no Apoia-se que você encontra os vídeos que tiveram que ser excluídos aqui do canal. E se você me odeia, me dá dinheiro também. Eu sei que deve parecer bizarra a ideia de conseguir receber dinheiro de alguém que te odeia, mas aparentemente nada era impossível para o empresário do Elvis Presley. Tom Parker, que também era um coronel do exército, ganhou tanta grana, mas tanta grana com merchandising do Elvis, que chegou um momento em que ele não tinha mais para onde crescer. Então ele pensou, e se eu vendesse um produto especial para aquelas pessoas que nunca pagariam por algo do Elvis? Aquelas pessoas que odeiam o Elvis.
E foi assim que ele passou a vender camisetas e bottoms com a frase "Eu odeio Elvis". Ele fez os haters ajudarem o Elvis Presley a ficar mais rico. Tá aí um cara que sabia bem como ganhar dinheiro por todos os lugares. Scooby-Doo é um dos desenhos mais reconhecíveis da história. Todo mundo já deve ter assistido pelo menos um episódio desse grupo e o seu cachorro falante resolvendo mistérios. Mas você sabia que o desenho só existe por causa do nazismo? É sério. O criador do desenho, Iwao Takamoto, aprendeu a desenhar com seus colegas de cela enquanto estava num campo de concentração. Na Alemanha nazista? Não, nos Estados Unidos. Apesar dos campos alemães terem virado referência pelas crueldades, a prática de concentrar prisioneiros assim é bem antiga. Até o Brasil já teve alguns. E como o Japão era parte do eixo, Manzanar foi um dos 10 campos de concentração onde mais de 110 mil nipo-americanos foram aprisionados depois do ataque de Pearl Harbor. Claro que não era como o horror de Auschwitz, mas não deixava de ser cruel prender alguém simplesmente por existir. E foi lá, nesse campo de concentração, que ele teve 2 colegas de cela que eram diretores de arte trabalhando em Hollywood. Para passar o tempo e fugir daquela realidade, ele fez amizade com esses 2 que acabaram ensinando a desenhar. Takamoto acabou trabalhando para Disney e desenhou A Dama e o Vagabundo, A Bela Adormecida, 101 Dálmatas, Cinderela, Peter Pan e, quando saiu de lá, claro, ele desenhou o clássico Scooby-Doo, mas também os Jetsons, Astro e a Penélope Charmosa. Ele chegou a ser produtor do desenho da família Addams. Sem a Segunda Guerra Mundial, talvez esses desenhos nunca tivessem existido. Pelo menos não com esses traços. A vida real é cheia de histórias bizarras. Os Estados Unidos têm um criminoso cheio de mistério à solta. David Hampson é um homem de 52 anos com um longo histórico de ir preso por fazer nada. Desde 2014 que ele simplesmente para no meio da estrada, bloqueia o trânsito e não fala nada. Nem com os motoristas, nem com os policiais, nem com o juiz ou com os próprios advogados. Ele não fala com ninguém. Algumas testemunhas dizem já tê-lo visto falar, mas ele nunca explica por que faz o que faz. Ou porque deixa de fazer o que deixa de fazer. Um psiquiatra o diagnosticou com esquizofrenia, mas inúmeros outros disseram que ele não tem nenhuma alteração mental. A teoria mais aceita é bem simples até. Ele é pobre. Cometer um crime sem causar nenhum dano ou mal a qualquer pessoa é uma forma de conseguir um lugar quentinho para dormir, comida e cuidados médicos. Às vezes, o que parece loucura é só um pedido de ajuda. Olha essa coisa. Uma criatura alienígena? Um feto deformado? Ou um simples amuleto da sorte? Isso aqui é um garadiávolo. É uma criatura marinha misteriosa que marinheiros carregavam consigo para se proteger de todo o mal que lhes esperava no mar aberto. Segundo os homens, era a carcaça de um dragão ou um basilisco, uma coisa tão feroz que era capaz de matar alguém apenas com o olhar. E por muito tempo, algumas dessas coisas foram encontradas, causando espanto naqueles que ainda não sabiam que não era nada disso. Isso aqui é uma carcaça seca de água-viva. E sim, alguns marinheiros costumavam carregar essa coisa alegando serem dragões ou alguma criatura mística. Mas é possível que nem eles acreditavam e só passavam a história pra frente para poder vender essas coisas a altos valores para algum desavisado. Até hoje existem curandeiros no México e na Colômbia que dizem que essa coisa tem poderes mágicos. Esse aqui é o Josh e esse aqui é o Jeremy. Eles são gêmeos. Em 2017, eles conheceram a Brittany e a Brianna também, em um festival de gêmeos. Sim, os 2 ou 4 gêmeos decidiram se casar e em 2020 Brittany anunciou que estava grávida de Josh. Alguns meses depois, foi a vez de Brianna engravidar de Jeremy. Assim, em 2021, essa estranha família deu à luz a Jet e Jax. Só que tem um imbróglio genético acontecendo aqui, pensa comigo. Geneticamente, esses 2 primos são irmãos e, ao mesmo tempo, são gêmeos quaternários, o que significa que eles são tipo gêmeos de 2º grau. Hoje, os 6 moram juntos na mesma casa, e eu não sei o que eles estão esperando para fazer um reality show disso. Sim, o mundo da genética é bizarro assim. Al Capone foi indiscutivelmente um dos criminosos mais famosos da história. O gangster que fez fortuna, dentre outros crimes, vendendo bebida alcoólica durante a era da proibição com a lei seca, garantia o seu poder através da violência, como costuma ser geralmente.
Um dos casos mais notáveis foi o massacre do Dia dos Namorados. Bandidos disfarçados de policiais fuzilaram 7 membros de uma gangue rival, causando pânico numa Chicago de 1929. Qualquer um que entrasse em seu caminho veria sua vida se encerrar da forma mais terrível possível. O estranho é que, apesar de realmente ser um garoto que tinha dificuldade para aceitar regras, Al Capone não tinha um grande histórico de crimes até a idade adulta. E alguns biógrafos acreditam que sua personalidade violenta tenha sido obra do destino. Al Capone contraiu sífilis em sua juventude com uma prostituta. Uma das coisas que a sífilis faz é viajar para o seu cérebro e destruir o que encontra pelo caminho. Ele claramente não virou um criminoso por causa da doença, mas a sua personalidade violenta começa a florescer depois que o seu cérebro é atacado pelo vírus. Quando morreu, devido a um ataque do coração, o seu corpo já estava completamente debilitado pelo uso da cocaína e pela neurosífilis. Ele morreu em 1947 completamente desorientado e com sintomas graves de demência. De todas as criaturas que a biologia marinha tem para nos oferecer, um dos mais esquisitos é o baiacu. Um peixinho bonitinho na primeira vista, pelo menos até você encostar em um dos espinhos que ele carrega na pele. É ali onde você entra em contato com o seu veneno, que também estão nos olhos, ovários e fígados. No Japão, por exemplo, você precisa de uma licença especial para poder trabalhar com esse peixe, já que um mau preparo pode simplesmente matar o desavisado que comer. Claro, a sua característica mais marcante é se inflar para se defender contra predadores, mas mais estranho do que essa bola venenosa por fora é o que tem por dentro. Isso aqui é o esqueleto de um baiacu. O bicho parece um quebra-cabeça vivo. O velório da Sra. Puff deve ter sido uma das coisas mais estranhas da fenda do biquíni. Mais estranho do que você, que ficou aqui por 10 minutos me ouvindo falar sobre fatos inesperados. Muito obrigado mesmo assim. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.